Queria convidar os irmãos para nós fazermos a leitura desse texto tão importante, Evangelho de João, capítulo número 5, nós vamos ler o versículo de número 24 em diante. Aperte seu cinto de segurança aí. Nós vamos trazer uma palavra que não é comum as igrejas falarem. Muitos pastores têm receio em falar essas coisas. Mas nós precisamos falar essas palavras para a igreja ter conhecimento. Nós vamos fazer aqui uma síntese bem pequenininha de tudo que foi dito aqui na nossos estudos de quarta-feiras. Mas bem resumido sobre um dos nossos estudos, que é o juízo final. João capítulo 5, versículo número 24 diz assim, Jesus falando, tem Bíblias que tem a letra, quando Jesus fala a letra está em vermelho, né? Então, muitas vão estar em vermelho aí. Diz assim, em verdade eu lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Preste atenção, irmãos. A Bíblia, ela tem que ser lida assim, degustando, você questionando, você fazendo pergunta, você tentando entender o que o texto está falando. É interessante que, e cada vez que você lê o texto, e você depois relê, cada vez que você relê, Deus vai falar mais no seu coração. Então preste o que Jesus está dizendo aqui, ele vai falar coisas profundas aqui. Ele diz, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é que você vai ter a vida eterna, você tem a vida eterna. Ele diz, não entra em juízo, não será condenado, não vai participar de juízo para efeito de condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Isso é chamado na Bíblia de primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? Então, hoje eu vou falar muitas coisas aqui que talvez vocês nunca ouviram. O que é primeira ressurreição? É a ressurreição do Espírito. É quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é regenerado, você é transformado, e isso é simbolizado no batismo, né? O batismo é quando simboliza isso, quando você desce nas águas, você está sendo sepultado, você morreu, e quando você levanta das águas, você é como se fosse ressuscitado. O batismo traz essa simbologia. Há uma ressurreição, isso é chamado da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é quando você ressuscita, quando você nasce do homem natural para o homem espiritual. Então a Bíblia fala de dois nascimentos. Nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, que é o nascimento da carne, e ao nascimento do Espírito, que também é chamado de a primeira ressurreição. Por que a primeira ressurreição? Porque haverá uma outra ressurreição que nós vamos falar daqui a pouco. Então a primeira ressurreição é quando você nasce da água e do Espírito. E ele diz mais, versículo 25, em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele está falando de mortos, todas as pessoas que morreram. E ele continua dizendo, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, né, Deus não aquela pergunta assim que a gente faz quando criança, muitos perguntam, da onde veio Deus? Como é que nasceu Deus? Né? Então, Deus, a vida de Deus está em si mesmo, né? Isso é chamado na teologia de aceidade. Aceidade. Deus tem vida em si mesmo.
ele nunca nasceu, ele nunca começou a existir. Ele não tem começo. Então, é isso que Jesus está dizendo, está falando um dos atributos de Deus, que é a aceidade. Deus tem vida em si mesmo. Então ele está dizendo, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar. Então presta atenção. Há 2000 anos atrás, Jesus veio como Salvador. Veio dar sua vida, morrer por nós, morrer pelos nossos pecados. E ele veio como Salvador. Só que ele virá uma segunda vez, agora, não mais como Salvador, mas como juiz de toda a terra. Juiz do universo. E é isso que ele está dizendo aqui. Versículo 27. Ele deu autoridade para julgar, porque o Filho do Homem, porque é o Filho do Homem, né? Ele é o Senhor do universo. Versículo 28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora. Preste atenção, versículo 28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, todos, preste atenção, Jesus está falando, olha, está chegando o momento em que todas as pessoas que morreram, todas as pessoas que foram sepultadas, todas as pessoas que morreram, que se acham nos túmulos, ouvirão a voz dele, a voz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus dará um brado, como diz em Tessalonicenses, né? Ele vai dar um brado, todos os mortos, todos, desde o primeiro morto do universo, que é Abel, a última pessoa que ainda vai morrer, todos ouvirão a voz do Senhor, e todos ressuscitarão, ímpios e salvos, todos indistintamente, todos que morreram ouvirão a voz do Senhor e ressuscitarão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Então, ele vai falar aqui de dois grupos de pessoas que vão ressuscitar. Os que vão participar da ressurreição da vida, que é chamada a segunda ressurreição. E só entra na segunda quem participou da primeira, isso é redundante, isso é lógico, né? E quem não participou da primeira, não entrará na vida eterna, é isso que Jesus diz. Ele diz, versículo 29, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, as pessoas que não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, elas vão ressuscitar para juízo. E Paulo fala em 1 Coríntios 15, que os salvos vão ressuscitar com um corpo de glória, um corpo de honra, aquele mesmo corpo que Jesus teve quando ele ressuscitou. Mas Paulo também fala, nesse mesmo capítulo, que os ímpios vão ressuscitar com corpos de ignomia, de desonra. Então, na verdade, vão se levantar, né, podemos, baseado no que Paulo fala, vão se levantar meio que monstros, zumbis. Todos aqueles que rejeitaram a Jesus vão ressuscitar, mas vão ressuscitar para a ressurreição do juízo. É isso que ele está dizendo. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Versículo 30. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo, e o meu juízo é justo. Deus não cometerá injustiça, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, isso aí é a ressurreição que ocorrerá quando o Senhor Jesus voltar. Haverá uma ressurreição, todos os mortos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para o juízo. Em João mesmo, no capítulo de número 12, esse assunto, ele volta, Jesus continua esse assunto. Evangelho de João, no capítulo de número 12, no versículo de número 44. João 12, 44, diz assim na palavra de Deus.
E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem me recebe, quem crê em mim, crê em Deus Pai. 45. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim, olha só 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir, presta atenção aqui, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Olha só. Se alguém ouve o evangelho e não guarda, e aqui não há distinção, irmãos, aqui não quer dizer que uma pessoa está na igreja que ela guarda. Ela está na igreja. Nós estamos falando de pessoas realmente nascidas de novo, transformadas. Ele diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar. Ele está falando de como ele veio como Salvador 2000 anos atrás. Eu estou falando para vocês as minhas palavras. Se você não ouve, eu não vou te julgar aqui agora. Mas olha só o que ele fala aqui. Porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então ele veio como Salvador. A segunda vez que ele virá como juiz. Então eu não julgo. Mas olha só o que ele diz no versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras... Olha o tanto que isso é importante. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Então, o dia do juízo final é chamado na Bíblia de... Ele tem vários nomes que a Bíblia dá, né? Um dos principais é o último dia, naquele dia, o dia do juízo, o dia da ira, o dia da vingança. Então... Marta fala isso no último dia, quando Jesus fala: o teu irmão vai ressuscitar. Marta: eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia, quando todos vão ressuscitar. Então isso é um assunto que era conhecido de todo o Velho Testamento. Mas Jesus está dizendo aqui, olha, quem vai julgar essas pessoas é a palavra. É tudo que eu disse e que essas pessoas não creram. Então as pessoas serão julgadas pela palavra de Deus. E agora nós vamos ler um texto muito mais forte, que está em Apocalipse 20. É um assunto que amedronta, que na verdade, e ele tem que ser dito porque ele traz transparência, traz luz. Apocalipse, capítulo de número 20. Olha só. Versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 20, versículo número 11. O tema na minha Bíblia está escrito: o juízo de Deus. Esse é o juízo de Deus, chamado o juízo do grande trono branco, o juízo final. Então aqui ele vai dar mais detalhes. Então, na Bíblia, quando você lê a Bíblia, um texto vai explicando outro texto. É uma revelação gradativa. Cada texto vai explicando. E aqui ele vai trazer mais luz sobre tudo aquilo que ele falou. Existem N outros textos, mas eu estou resumindo demais aqui para nós ganharmos tempo. Não dá para falar tudo aqui no amanhã. Ele diz assim... versículo número 11. Deixa eu só ler o versículo 10 antes, para nós começarmos aqui. Versículo 10, volta lá. Diz assim, ó: o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Essas pessoas
foram condenadas, né? O diabo, os seus anjos, né? A besta, o falso profeta, o anticristo, todos foram jogados no lago e serão atormentados para todo sempre. E aí agora começa o juízo de Deus, né? Jesus vem e estabelece o juízo. E olha só, vi um grande trono branco, preste atenção, e aquele que está sentado nele, eu vi o trono e uma pessoa que estava sentada nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Então a Bíblia está falando, lembra que Jesus disse assim, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Porque essas palavras que estarão lá no último dia. Então a Bíblia está dizendo que os céus que agora existem, quando a Bíblia fala de céu, a Bíblia usa 3 exemplos. Esse céu que você olha aqui agora e vê as nuvens, que é o chamado primeiro céu. O segundo céu, que é aquele que você vê à noite, das estrelas, dos planetas. Que você tem uma noção, né? Não vê tudo. Tem os sistemas solares. E existe o terceiro céu, que é a habitação de Deus, onde Deus habita, o céu espiritual. Todos eles, a terra e os céus, desaparecerão no sentido de que não serão como são hoje. E aqui o texto está dizendo que diante dele, a terra e o céu fugiram da presença dele. Então tudo que você conhece hoje não será como é, será completamente transformado pelo poder de Deus. Depois nós vamos ver mais sobre isso. E ele continua. Vamos aqui para o foco da palavra. Diz que eles fugiram e não se achou lugar para eles. Versículo 21. Também os mortos, grandes e pequenos, de mendigos, moradores de rua, a imperadores, reis, césares, todos, vi também os mortos, grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Todos vão aparecer diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida. E foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então presta atenção, tem 2 livros. Tem os livros e tem o livro da vida. O que é os livros? É a Bíblia. Porque Bíblia, é isso que a Bíblia significa, livros. Porque aqui tem 66 livros. Então, Bíblia é isso, da onde vem a palavra biblioteca. É um conjunto de livros. Então, o texto está dizendo aqui que foram abertos os livros. E é o que Jesus havia dito lá, como nós falamos, assim, lá em João 12. Quem vai julgar as pessoas não sou eu, são as palavras que essas pessoas rejeitaram. É a palavra de Deus, é o evangelho de Deus que vai julgar o universo. Então o texto está dizendo que abriu-se, tinha 2 livros, os livros, que é a Bíblia, e havia um outro livro, que é o livro da vida. E os mortos, todos foram julgados, segundo os que está escrito neste livro. E segundo o que está escrito nesse livro aqui, irmão, ninguém se salva. Ninguém. Segundo o que está escrito aqui, todos vão para o inferno. Ninguém se salva. Só que tem um outro livro, né, que é o livro da vida, que vai dar um outro sentido para as outras coisas. Então ele diz aqui, vou repetir aqui, né, o versículo
12, vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, a Bíblia, e outro livro, o livro da vida. Foi aberto e os mortos foram julgados segundo as obras, conforme o que estava escrito nos livros. 13. O mar entregou os mortos, que nele estavam. A morte e o inferno, a sepultura, entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte, que é o último inimigo, Paulo fala isso em Coríntios 15, né? O último inimigo a ser vencido é a morte. Então, a morte, que é um espírito, a morte é um espírito. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, presta atenção. Vou falar algo. Preste atenção no que eu vou dizer. Todos nós tivemos um nascimento natural. Todos. E alguns tiveram o nascimento espiritual, nasceram de novo, receberam Jesus. Então, tem pessoas que tiveram 2 nascimentos e tem pessoas que tiveram um nascimento. No dia do juízo, esses que tiveram 2 nascimentos não experimentarão a morte espiritual. Então nós vamos morrer só uma vez. Os que tiveram 2 nascimentos morrem uma vez. Os que tiveram somente um nascimento, aqueles que rejeitaram Jesus, nasceram e nunca receberam Jesus, vão morrer e depois de morrer vão passar por uma segunda morte. É isso que o texto está dizendo. Então, quem nasceu de novo, nasceu 2 vezes e morreu uma vez. Quem não nasceu de novo, nasceu uma vez e vai morrer 2 vezes. É simples, mas às vezes esse trocadilho pode confundir, entendeu? Então, eu nasci de novo. Eu nasci do meu pai, nasci do Espírito. Só vou morrer uma vez. Então, e eu não morro, na verdade, eu passo da morte para a vida. Mas vamos lá. E ele diz assim, que a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. E ele diz, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, presta atenção. Versículo 15, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, pela perfeição que Deus exige de nós, todos estão condenados. Mas terá uma cláusula aqui diferente. Todos estão condenados. De todos os que estão condenados, quantos têm o seu nome escrito no livro da vida? Quantos receberam Jesus como Senhor e Salvador? Quantos entregaram sua vida para o Senhor Jesus? Jesus diz, esses ficam à minha direita. Mateus 25, fica à minha direita. À esquerda fica todos aqueles que recusaram o Senhor Jesus. E Mateus 25 diz, e ele dirá aos que estão à sua direita, vinde a mim, benditos do meu Pai, e usufruí por herança o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. E ele se voltará para os que estão à esquerda e lhes dirão, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, nesse julgamento, 2 grupos de pessoas. Por isso, e qual é a diferença? Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. E como é que eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida? Se eu nasci de novo genuinamente. Se eu realmente sou salvo. Se realmente eu tenho uma vida de comunhão e relacionamento com Deus. Então tem muita gente que está na igreja que não tem o nome escrito lá, mas está na igreja. Inclusive pastores, líderes. Tem muita gente aí, pastor, padre, sei lá o quê, tudo, que estão, às vezes, à frente de grandes trabalhos, mas são picaretas, são malandros, são estelionatários. Essas pessoas, às vezes, são líderes de denominações, mas o nome deles não estão escrito no livro da vida.
Naquele dia não haverá injustiça, irmãos. É o dia que Deus vai tratar todos. É todos. Então, os que têm o seu nome, por isso que Jesus uma vez os discípulos, ele enviou os discípulos foram, expulsaram o demônio e curaram os enfermos e operaram muitos milagres, e os discípulos voltaram, os 70 voltaram para Jesus, falaram assim: Jesus, que maravilha, o Senhor nos deu autoridade, os demônios foram expulsos, os enfermos foram curados, aconteceu coisas milagrosas, fantásticas, foi um mover sobrenatural, um poder sobrenatural, e eles alegram, a Bíblia alegra. Jesus falou: ó, não fique alegre por conta disso. A alegria, esse não deve ser o motivo da alegria de vocês, mas alegrem-se, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Amém. Aí a pergunta que eu faço aqui agora para você: o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? O seu nome está lá. Você está preparado para esse grande dia? Porque tem pessoas que, talvez até hoje, ainda não entregaram sua vida para Jesus, ainda estão no pecado, mas que o nome dele está lá. Isso quer dizer que aquelas pessoas ainda vão se arrepender, vão nascer de novo e vão receber o dom do Espírito, que é a vida eterna, e serão salvos. Mas tem muitas pessoas que às vezes estão na igreja e que não têm compromisso com Deus, não ouvem as palavras do Senhor. E o pior, não, vou deixar falar isso depois. O pior eu vou falar depois, né? Então vamos lá. Rapidamente. Quantos têm o seu nome escrito no livro da vida? Diga amém. Amém. Glória. Isso tem que ser o motivo da nossa alegria. Quando bater tristeza, lutas, tribulações, Jesus falou isso: ó, no mundo vocês vão passar por isso, mas diz, o motivo da alegria é: o seu nome está escrito no livro da vida. Calma, calma, o seu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro. Bem, então, o primeiro grupo é o grupo dos salvos, dos que têm o nome na livro da vida do Cordeiro. Esses vão ser julgados? Sim, não para juízo. Não para juízo, porque a Bíblia falou que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Que Jesus, aquele que crê tem a vida eterna. Então Jesus já falou para nós que os salvos não entram em juízo, né? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem nele crê não é condenado, e quem não crê já está condenado. Não é que a pessoa vai ser condenada naquele dia, ela já está condenada hoje porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus falou isso. João 3,35 ele fala: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos, nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde, a pessoa que se recusa a render-se ao senhorio de Cristo, é porque é rebelde. E ele diz: se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quer dizer, vai ser condenado. Então, os salvos serão julgados naquele dia, irmão, para efeito de recompensa, de galardão. Então, eu só quero ler um versículo das dezenas que tem tratando sobre esse assunto, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. 1 Coríntios 3, 12 ao 15. Eu vou ler só esse versículo para falar dos salvos. Existem dezenas. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 12. Diz assim: e está falando do julgamento dos salvos. Aqui está falando de salvos, viu, irmãos? Daqueles que nasceram de novo, da turma que recebeu o Senhor como Salvador. Vai ser julgado. O que vai ser julgado, irmão? Aquilo que nós fizemos para Deus na terra. É a prestação de conta. O problema é que a maior parte dos crentes acha o seguinte: ele vai morrer, vai entrar na eternidade, e não tem que prestar conta da vida dele para ninguém, das coisas que ele fez ou deixou de fazer.
E aí, nós estamos falando de salvos. Então, tira daqui para mim. Nós estamos falando de salvos. Mas o que a Bíblia está dizendo é que até mesmo salvos, Jesus vai chamar de nós, vamos falar só de salvos, um por um aqui. Um por um vai sentar na mesa com Jesus. Isso está explicado lá na parábola dos talentos. Um por um, ele vai chegar e vai exigir o quê? A prestação de conta daquilo que ele nos mandou fazer. E o que Jesus nos mandou fazer? Ele diz, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então você prega a palavra, os que crerem, não é papel seu, é meu, mas aqueles que creem, você vai ensinar eles a disciplina do evangelho. Então, a salvação não é uma coisa só para mim. É para minha família, é para os meus amigos, é para os meus parentes. Porque a eternidade dessas pessoas, de certa forma, está colocada sobre as suas mãos. É sua responsabilidade. Você tem que proclamar o evangelho. E ele diz assim, 1 Coríntios, e se o que alguém edifica, está falando aqui das coisas que você faz para Deus, sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, então presta atenção, tudo aquilo que nós fazemos para Deus pode ser ouro, prata e pedras preciosas, ou seja, coisas eternas. Você jamais acaba com ouro, você jamais acaba com a prata, você jamais acaba com as pedras preciosas. Ouro você pode derreter ele, fazer o que você quiser com ele, com a prata. Quanto mais você esquenta ele, purifica ele, mais puro ele fica. Até ele atingir o 1000. O ouro 1000. Quando ele atinge que lá, ele fica líquido, mas continua ouro. Ele não muda de acordo com as circunstâncias. É a característica chamada dutibilidade, né? Então, o que nós fazemos para Deus que é ouro, prata? É tudo aquilo que eu e você fazemos em favor do outro, para o benefício do outro. E pregação do evangelho, discipulado, aconselhamento, tudo aquilo que você é bênção na vida do outro, isso para Deus é ouro, prata e pedra preciosa. É tudo aquilo que você pensa primeiro no outro. Em que você sempre faz na intenção de agradar o coração de Deus. Aquilo que você não faz por interesse. É aquilo que é a sua natureza. Você faz porque é você. Você ama porque é você. Não tem outra razão. Você não está buscando algo em troca. Então isso é o que tem valor para Deus. Mas ele diz também que existem obras que são madeira, feno e palha. Quer dizer, qualquer foguinho acaba com tudo. Então o que você faz para Deus é de valor eterno ou é só de aparência? As pessoas fazem coisas para Deus que aquilo para Deus não tem nada de valor, aquilo lá é palha. Ele continua dizendo, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, e aí não dá aqui dá para vocês ver lá, o dia está em D maiúsculo, está falando aquele dia, o último dia, está falando o dia do juízo, pois o dia, está dizendo o texto aí, a demonstrará, está falando o dia, está falando do juízo, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. João diz que quando ele viu Jesus no trono de glória, os seus olhos eram como chamas de fogo, quer dizer, nada escapa ao seu olhar. E ele diz, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, se for ouro, prata ou pedra preciosas, esse receberá a recompensa. Se aquilo que você usou sua vida para agradar o coração de Deus, você vai ser recompensado naquele dia. Então, o juízo dos salvos é para efeito de recompensa. E ele diz mais, se a obra de alguém se queimar, se tudo aquilo que você fez para Deus se queimar, for palha. E o que é palha? Aquilo que eu faço, só faço por interesse, só faço que é mandado, só faço por obrigação, não faço por amor, só faço pensando em mim, nos meus interesses. Ele está dizendo,
Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá perda. Perda de quê? De recompensa, de galardão. Porém, ele mesmo será salvo, porque ele creu em Jesus, recebeu Jesus. Mas Paulo está falando, porém, já assim, porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo, quer dizer, raspou. O cara entrou no céu, glória a Deus. Ele entrou, você é salvo, glória a Deus. Mas, irmãos, é que não vai. Mas assim, você chegar e ver tudo aquilo e falar, eu não contribuí com nada. Eu não fiz nada. Nem a minha família está aqui. Eu não fiz nada. Né? Tinha uma irmã, eu conhecia, não, eu quero entrar no céu, pastor, nem que seja para me lavar banheiro. Eu falei, mas lá não tem banheiro. Não tem banheiro. Não dá para você ter essa mentalidade medíocre. Não dá. Então, haverá diferentes níveis de recompensa. Mas haverá, cada um, não dá para. Lá não vai ter mimimi, né? Mas o apóstolo Paulo ganhou isso, e eu ganhei. Não, não haverá isso. Porque a satisfação é plena. Deixa eu ler algo para vocês. Embora haja grau de recompensa no céu, a alegria de todos será completa, é plena. Isso ocorre porque a nossa alegria não procederá do que possuímos. É normal, as pessoas pensam assim, mas lá no céu as pessoas, um vai ter mais ou vai ter menos, então vai ter mais pessoas felizes e outros menos felizes, porque quem tem mais é mais feliz. Esse é o conceito do mundo, não é o conceito do céu, esse é um conceito diabólico. Se eu tenho mais, eu sou mais feliz que o outro. Esse é um conceito mundano e não um conceito eterno. Né? Mas de nosso relacionamento com Deus, a nossa alegria provém da nossa relação com Deus. No céu, a nossa alegria em nos deleitarmos completamente em Deus e o gozo de poder estar na sua presença e de nos prostrarmos diante do seu trono para adorá-lo será maior do que o contentamento encontrado em qualquer recompensa. O fato de você se deleitar em Deus, então, claro que haverá diferentes níveis de recompensa, mas isso não é motivo de crise para ninguém. Com relação aos ímpios, a mesma forma, haverá níveis diferentes de recompensa, né? De juízo. Então, os salvos vão ser julgados, vão prestar conta. Presta atenção, eu só vou ler um versículo para vocês aqui, sobre prestação de conta, onde Paulo fala disso, né? Onde Paulo fala para nós que, eu vou ler aqui, 2 Coríntios, versículo 5, capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Vou ler só um versículo, onde fala de nós, dos salvos. Mas pastor, você fala nós, isso é prepotência. Não, irmão, eu aceitei Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida. Todo aquele que aceitou é salvo. E quem recusou não é salvo, é simples assim. E é a salvação que está disponível a todos. 2 Coríntios 5, 9, 10 diz assim, Paulo falando, é por isso também que nos esforçamos para ser agradáveis a Ele. Paulo, eu quero viver uma vida que agrada a Deus, eu quero viver uma vida que glorifica a Deus, eu quero viver uma vida que honra a Deus. Ele está dizendo aqui, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, todos nós, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, todos nós vamos prestar conta para Deus, irmãos. Não existe esse negócio de passar direto. Irmão, todo mundo vai ter que entrar lá. Ninguém vai para o inferno por conta disso. Ninguém. Mas assim, não é possível. E que argumento que você vai dar para Jesus? Porque você não fez nada. Nada. Você não fez nada para o reino de Deus. Não contribuiu com nada. Nada. O reino de Deus, se dependesse de você, ia todo mundo para o inferno. Né?
Então, agora vamos falar para os que, dos ímpios. Todos os ímpios, diz a Bíblia, aqueles que não receberam o Senhor Jesus como Senhor Salvador, serão lançados no inferno. Só que nem todos, claro, como é justo, receberão a mesma recompensa. Lucas 12, 46 e 48, 2 versículos. Lucas 12, só apenas essa referência, estamos terminando. Virá o Senhor daquele servo, Lucas 12, 46, virá o Senhor daquele servo em dia que não esperem, em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo. Está falando aqui agora de ímpio, de pessoas que não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, por que ímpio? A gente fala ímpio, porque ímpio o radical é pio. Lembra? Papa, Pio XII, Pio. É uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que tem o coração voltado para Deus, uma pessoa que ama a Deus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É uma pessoa que vive uma vida plena em Deus. Isso é o significado da palavra pio. Aqui nós temos a Avenida Pio XII, o Papa Pio XII, né? O Papa pegou esse nome para si. Pio. O contrário disso é ímpio. Né? Vamos dizer, impio. Ímpio. O ímpio é a pessoa que detesta Deus, que abomina Deus, tem raiva de Deus, não quer saber de Deus. A Bíblia chama de ímpio. Então esse ímpio diz assim, ou aqui está dizendo que condenando com os infiéis, ou também infiéis, né? Aquele servo que conhece, presta atenção, aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Você que teve a oportunidade, a pessoa que teve a oportunidade de receber Jesus como Senhor da sua vida, e disse não, o castigo para essa pessoa é muito mais severo para uma pessoa que não teve a oportunidade dele. É isso que o texto está dizendo. E ele diz, aquele porém, que não soube a vontade do Senhor, o cara ninguém falou para ele, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele em quem muito confia, muito mais lhe pedirão. Isso quer dizer o quê, irmãos? Você está vendo aí, né? É comum a gente ver, ouvir líderes religiosos. Vou usar a figura do João de Deus aqui, e nele quero incluir, ele é um líder espírita, mas quero incluir na pessoa dele todos evangélicos, todos os pastores e padres. Vou usar ele como referência. O cara usava o dom dele para abusar dos outros, para tirar proveito dos outros, para tirar vantagem. Existe vários João de Deus nas igrejas evangélicas, na igreja católica, nas religiões, existe. Essas pessoas que usam, conhecem a vontade de Deus, mas usam para trazer escândalo. A Bíblia está dizendo que essas pessoas vão ser condenadas num juízo muito mais severo do que aquele camarada que está lá na prostituição, lá na bagunça, lá nas drogas, está na miséria, está na saída. O cara está aprontando. Mas no dia, na eternidade, o julgamento sobre aquele cara é menor sobre aquele que conhece a vontade de Deus e não pratica. Que tem função de liderança. Então o mundo está indignado. Irmão, não precisa ficar indignado. Pode deixar que Deus está mais indignado do que você. Pessoas, então, claro que o juízo de Deus, a cobrança para as pessoas que têm cargo de liderança é muito maior. Claro que Deus vai cobrar de mim muito mais do que Ele cobra de vocês. Muito mais. Por isso que também, porque eu sei que Ele vai cobrar de mim, que eu estou falando essa palavra para vocês. Fala, olha, eu vou prestar conta.
mas vocês também vão. O juízo sobre mim, o juízo, né, a exigência de Deus sobre mim é muito maior que sobre vocês. Mas prepara, ok? Então, encerrando, né, não dá para a gente. Então serão julgados os crentes para efeito de salvação, para efeito de galardão, de recompensa, os ímpios para receberem o castigo eterno, e o castigo vai ser proporcional ao que eles fizeram com relação a receber Jesus ou não. Satanás e seus demônios serão jogados no lago de fogo, e todos aqueles. E uma coisa importante, irmão, não há, a Bíblia fala para todo o sempre. Para todo sempre. Encerro as minhas palavras falando assim, o que é que nos aguarda? Para os ímpios, a perdição eterna. Serão todos lançados no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e seus anjos. Perdição eterna. E depois do juízo final? O versículo seguinte, nós lemos lá em Apocalipse 20, né? Terminou no versículo 15. E eu quero ler o que acontece depois do juízo final. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 1 diz assim: e vi um novo céu, porque aquele já passou. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aqui terminou o juízo final. Começa a eternidade, o dia eterno do Senhor. O primeiro céu e a terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, daquele trono: eis o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, a casa de Deus, com os seres humanos, a nova Jerusalém. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Acabou, irmão, acabou. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, tudo é novo. Um novo céu, uma nova terra. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando, escreva. Na verdade é o anjo que está falando aqui. Escreva, porque isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. Escreva. Disse-me ainda: tudo está feito, acabou. É aquela palavra que Jesus disse lá na cruz: tetelestai, quer dizer, está consumado, acabou. Essa era passou, tudo acabou. Agora começa um novo tempo, a eternidade, o dia eterno. Acabou. E ele diz: tudo está feito, está consumado. Aquilo que ele falou lá na cruz, ele fala de novo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou a letra A e a letra Z. Eu sou o início e o fim de todas as coisas. Aqui ele está falando para nós, irmão, como é que tudo vai acabar. Não precisa estar ansioso. Não, como é que vai ser meu futuro? Meu futuro está aqui, ó. Ele diz: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. É isso que está nos aguardando. Deus falou que vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Acabou, passou tudo. Agora, eu sou o seu Deus e você é meu filho. Versículo 8.
Quanto, porém, aos covardes. Quem são os covardes? Os covardes que ele fala aqui são os medrosos, né, em outra tradução, é aqueles que nunca se quiseram receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amaram mais o mundo, amaram mais o pecado, foram covardes. A Bíblia chama de covarde. Você que recusou a salvação por conta de prazeres do mundo, covarde, é o que a Bíblia diz. Ele diz, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, nós não temos tempo para falar de um por um aqui, né? Aos imorais, os que vivem na prática de moralidade sexual, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Morreu uma vez aqui e vai morrer de novo lá. Porque a segunda morte é a banição eterna da presença de Deus. Vocês estão banidos da minha presença. Isso é a segunda morte. E o último versículo, versículo 22, do mesmo capítulo. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Agora presta atenção, versículo 27, presta atenção. Nela não entrará nada que seja impuro, na Nova Jerusalém, presta atenção. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida entrarão lá. Amém?